Bom dia, boa tarde, né? Estamos no entremeio entre bom dia e boa tarde. É um prazer estar com vocês e podermos compartilhar desta pequena live para nós conversarmos um pouco sobre as eleições, né? Me deixou um pouco inquieto as postagens. Eu não sou uma pessoa que vivo no mundo político, porque sou um cristão, né? Conhecendo assim então a palavra de Deus, conhecendo assim o Evangelho, conhecendo Cristo acima de tudo. E nós temos visto muitas publicações, muitos desesperos, antes e também agora depois das eleições, né? Antes, direta e indiretamente, fazendo campanhas, né, em favor do candidato da direita e contra o candidato da esquerda. Só quero também fazer uma pergunta: se o som está chegando bem para vocês aí, né? Se puderem colocar pelo menos um joinha dizendo que realmente está chegando bem, eu fico contente para mim poder, porque eu estou improvisando, não estou com a minha equipe que faz a live, estou no hotel, estou, né, fazendo o meu roteiro e então estou querendo o apoio e a ajuda de vocês para isto. A imagem também está boa e, na verdade, nós vamos começar com Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, verso 22, diz assim, verso 21. Ele muda os tempos e as estações. Este foi o sonho de Nabucodonosor. Deus deu este sonho para Nabucodonosor, mostrando o nosso tempo, isto é, a plenitude dos gentios, o tempo dos gentios, digo. A plenitude dos gentios são as 7 eras da igreja. O tempo dos gentios começou então lá com o reinado de Nabucodonosor, porque ele era a cabeça de ouro. E este foi o sonho e também dada a interpretação a Daniel. E nós vamos observar que Daniel então diz: ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Veja bem, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Tudo que nós estamos vendo já aconteceu, já foi. Isto é, na mente, no plano e no propósito divino. Por isso Deus mostrou para Nabucodonosor naquela estátua, até chegarmos na grande pedra, que vai ser o Senhor Jesus Cristo, vindo para destruir os reinos deste mundo e estabelecer o seu reino, né? É o qual nós almejamos, o qual nós desejamos, o qual todos nós estamos esperando. Não estamos esperando na direita nem na esquerda. Como já dizia William Branham, eu não sou democrata e nem republicano. Mas nestas eleições foram envolvidos sentimentos religiosos, familiares e patriotismo. Então o povo não agiu mais pela palavra, não agiu pelas escrituras, não agiu pela mensagem da hora, agiu mais pelo sentimento. E aí, quando eles deram-se em si,
depois das eleições, alguns deles até, disseram, bom, maior é Deus, e até colocaram parágrafos da mensagem. Mas até ali estavam em campanhas, né? Em campanhas contra o comunismo, né? E em favor, segundo eles, entre aspas, da palavra, da família, da religião. Bom, eu tenho o meu pensamento que sempre expus, né, de púlpito pela palavra, porque quando eles dizem isso se tornou uma guerra entre o bem e o mal, caracterizando que o Lula era o mal e o Bolsonaro o bem. Inclusive dizendo que Lula é Barrabás e Bolsonaro Jesus Cristo. Esta foi a alegoria que foram feitas por muitos e algumas publicações até subliminares em Instagram de Igreja da Mensagem antes das eleições, indicando que não deveriam votar no Barrabás. Até algum tempo atrás, estavam cantando hinos que eu sou Barrabás, ele é Jesus Cristo. Agora, se o Lula é o mal, sendo o comunismo, o profeta de Deus diz que o comunismo vai ser usado por Deus. O comunismo vai ser usado pelo Senhor, pelo Deus Todo-Poderoso, para vingar o sangue que a igreja meretriz de Apocalipse 17 derramou dos nossos irmãos. Apocalipse 17, esses comunistas são os 10 reinos, que eles vão dar o seu poder à besta, Apocalipse capítulo 17, depois eles romperão a sua comunhão com a besta, e eles a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, inclusive fazendo uma alegoria exatamente com os cães que comeram a carne de Jezabel. Se o Bolsonaro é o bem, ele é Roma. Roma vai ser usado por Satanás contra nós, contra os cristãos. Por isso, nós não somos nem republicano e nem democrata, né? Somos cristãos. Oramos pelos nossos governadores, oramos pelos nossos presidentes e também respeito quem vota em A e em B, né? Respeitamos neste sentido, mas acima de tudo, o que eu quero colocar nestas eleições, o povo foi movido, e inclusive líderes foram movidos por sentimento religioso, sentimento familiar e sentimento patriota, né? Mas Paulo disse que a nossa pátria está nos céus, né? De onde nós buscamos, então nós somos patriotas, né? O irmão Brana, ele era um verdadeiro e legítimo americano, mas ele mesmo disse para a irmã Meda, nós não somos americanos. Ela não entendeu, porque ele estava justamente fazendo a alegoria em que ele é um cidadão celestial. Agora, o profeta de Deus diz na mensagem a maior batalha jamais pelejada. Veja bem, a maior batalha jamais pelejada. Entende? No parágrafo 286, veja, observe, que se passa com a igreja hoje? Uma pergunta do irmão Brana. O que se passa com a igreja hoje? Aonde tem chegado a fé? Já não creem que a palavra de Deus é verdade. Eles não conseguem crer que a palavra de Deus é verdade. Que se passa com os pregadores de hoje? Isso mesmo, pregadores. Todos os pregadores estão se esforçando para combater o comunismo. O comunismo não é nada.
O diabo está passando a verdadeira ameaça debaixo de seus narizes. Que coisa! Que coisa! O diabo está passando a ameaça, a verdadeira ameaça, debaixo de seus narizes. E não o sabem. A verdadeira ameaça é o romanismo, o denominacionalismo. Veja, o denominacionalismo. Roma é a mãe das denominações. A Bíblia diz que é uma meretriz e suas filhas são umas prostitutas contra Deus e sua palavra. Que coisa! Então, meu amigo, vamos aqui. Crentes, igrejas e pastores. Agora, falando aos cristãos, falando aos filhos de Deus, é claro que ninguém quer sair da sua zona de conforto, né? Quer manter sempre a sua vida de um estado de comodismo. Então é bom ter um presidente que apoie, né, as religiões. Não se preocupe, você vai quando apertar o concílio, você vai gostar bastante quando o Papa fazer isto. Para você, vai dar este conforto para você, vai dar este alento para você. Eu estou ironizando, mas é a verdade. Ele vai fazer isto, sabia? Ele vai fazer exatamente isto. E o Brasil de luto. A partir de ontem, o profeta já não orava mais pela América desde 1958. Meus amigos, acordem. O Brasil não é o Brasil. É a era de Laodiceia, que é pobre, miserável, cega e nua. Ok? Então vamos observar, porque é muito estranho as pessoas pensarem, mas eu vou passar um pouco de informação política para você da América Latina, tá bom? Da América Latina, sim. Pode ficar tranquilo, nós vamos deixar a live salva, vai ficar no Instagram e vocês vão poder acompanhar e passar para outras pessoas. É muito estranho que na Argentina tenha acontecido o quê? Depois de vários mandatos da esquerda, o país foi saqueado. E a esquerda, aí tivemos um mandato da direita, e então a esquerda voltou ao poder. Correto? Voltou ao poder. E como poderia eles quererem isso? Como poderia? É a mesma coisa nós pensarmos como o Nabucodonosor poderia cair, ceder, entregar aquela Babilônia fortalecida aos medos e os persas. Mas já estava decretado por Deus pela palavra. A palavra já tinha dito isso no sonho de Nabucodonosor, que os medos e os persas tomariam. E aí você veja a mensagem de Torre de Babel e você vai ver isto claramente. Correto? Então isto é uma força de cumprimento da palavra. Por quê? Porque na Nicarágua temos uma esquerda, e não uma esquerda qualquer. Na Venezuela também não é uma esquerda qualquer, né? Como em Cuba. São 3 países, e depois eu vou passar o porquê que eu estou passando isto, né? 3 países que têm os governos ditatorial. O restante são de esquerdas, mas não são ditatoriais. Correto? Mas são 3 países da América que são ditatoriais. Mas por que está acontecendo isso? O profeta de Deus disse que nos últimos dias o comunismo floresceria. Meus amados, no ano passado, Pedro Castillo venceu no Peru, não foi? Gabriel Boric venceu no Chile, esquerda. Neste ano
neste ano, Gustavo Petro também tornou-se o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia. Veja bem, somente Uruguai, Paraguai e Equador e Guatemala são comandados hoje por líderes de direita na região. Só 3 países, Uruguai, Paraguai, Equador e Guatemala, 4 países da região nossa, né, da América, são comandados por governos de direita. Entre os países governados pela esquerda, vale lembrar que há 3 governos autoritários ou ditatoriais: Nicarágua, Venezuela e Cuba. O nosso país não é um sistema ditatorial, né? Na Argentina também, mas é o sistema socialista. Então, vocês vão observar que a palavra está se cumprindo. Por quê? Porque o profeta de Deus diz, na mensagem à deidade de Jesus Cristo, que o comunismo estaria tomando a sua plataforma. Sim, tomando o seu lugar. E o mais interessante de tudo, meus amados, que o porquê que o comunismo surgiu na Rússia. O profeta diz, na mensagem à marca da besta, no parágrafo 136, ele diz que foi por causa dos cristãos. Foi porque os cristãos não deram conta. O evangelho, a palavra, né, por causa da Igreja Católica e dos evangélicos, que não deram conta, e o comunismo, porque a Igreja Católica quis saquear. Exatamente daí o comunismo tomou conta. Vejamos, bem, e o profeta de Deus diz no parágrafo 137 da marca da besta, que o comunismo é uma ferramenta na mão de Deus. Meu Pai. Na verdade, meus amados, nós vamos entrar um pouquinho, se você ficar aí, na mensagem que faremos com este Jesus chamado Cristo. E eu vou te mostrar para você que depois que a igreja rejeitou Cristo, ela foi para a mão do governo, certo? Para que o governo fizesse, então, a última eleição. E aí você vai observar. Mas também eu quero te mostrar uma coisa, para você não ficar apavorado, não ficar assustado com tudo que está acontecendo e botar a mão na cabeça. Não. Continue a tua vida cristã, continue a tua vida de oração, continue a tua vida na igreja, servindo a Deus, amando a Deus. Eu me lembro que quando estava no impeachment da presidente Dilma, eu tive que pregar uma mensagem de advertência, posicionando os acontecimentos aqui na cidade de Palhoça, né, na nossa igreja. E eu estava mostrando para a igreja de Jesus Cristo, que é Deus que estabelece os reinos. E que eles não precisavam se preocupar. E que nós não estávamos nas mãos do governo. Nós estamos nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Certo? Agora, para você ficar tranquilo, o profeta de Deus, na mensagem à era de Laodiceia, aqui na página 300, o profeta lê a escritura: isto diz a testemunha fiel e verdadeira. Agora, eu quero lhe mostrar o que acho desta ideia de fiel. Você sabia que frequentemente falamos de um grande Deus imutável, cuja palavra não muda, e quando falamos dela de maneira, frequentemente obtemos uma concepção dele que o faz parecer muito impessoal, quer dizer, um Deus impessoal? Não. O profeta de Deus diz assim, observe bem: Deus está regendo os negócios dos homens agora mesmo. Ele é tanto criador como sustentador. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestados. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Que coisa, meu amado!
Veja, o profeta de Deus diz que é como se Deus tivesse um caminho de salvação, fizesse um caminho de salvação para a humanidade perdida, sendo a cruz este caminho, e depois, quando a morte de Cristo expiasse nossos pecados e sua ressurreição nos desse uma porta aberta para ele, Deus simplesmente cruzasse os seus braços e recuasse. Mas não é assim. E como se nós nos especializássemos em crer num grande Criador, o qual, tendo criado, perdesse o interesse pessoal em sua criação. Agora, eu digo que é assim que muitíssimas pessoas estão inclinadas a pensar. Porém, esse é um pensamento errado, pois Deus está regendo os negócios dos homens agora mesmo. Que coisa! Deus está regendo os negócios dos homens agora mesmo. Então, se você observar, meu amado, não precisa você se preocupar a não ser com a tua vida de cristão, de filho de Deus, de filha de Deus, a tua posição na mensagem, na palavra de Deus, no evangelho revelado de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos observar que o profeta de Deus diz na mensagem que faremos com este Jesus chamado Cristo. Ele diz, e a igreja havia rejeitado o seu Messias. Embora houvesse ele se identificado tão bem para eles, eles tinham escolhido preferivelmente ficar com a tradição dos anciãos daquele dia, em vez de crerem na palavra ungida, vindicada, que Deus havia lhes prometido vir por centenas de anos. Você notou que também foi profetizado que eles seriam cegados? Eles não conseguiam entender isso e como seriam cegados, mas foram. A era de Laodiceia é pobre, miserável, cega e nua. Israel foi cegado por Deus. Esta era é cegada por Satanás, pelo diabo. E tinham cometido o grande erro deles, e nesse dia haviam feito a demonstração final disso, e agora estavam nas mãos do governo. Nas mãos do governo. Então, não te preocupa com o governo. Eu fiquei frustrado, eu fiquei decepcionado com muitos ministros envolvidos com esta nojeira da política e inclusive dando a entender que quando o concílio ecumênico vier, eles vão estar de braços dados com o concílio. Exatamente. Por quê? Há uma coisa absurda é comparar Lula com Barrabás e Bolsonaro com Jesus Cristo. Absurda. Eu sou Barrabás, você é Barrabás. Você cantou isso nas igrejas até agora. Nós fomos soltos. O irmão Brana diz que nós somos Barrabás. Agora, fazendo alusão como ladrão, tudo bem, beleza, sem problema nenhum. Mas não te esqueça, Bolsonaro não é o Messias. Bolsonaro não é o Salvador. E as pessoas, infelizmente, fizeram exatamente o contrário da mensagem e eles querem conforto. Sendo que eles querem conforto, sendo que eles querem uma coisa mais light, um governo que lhes apoie, eles querem o quê? Exatamente o ecumenismo. É o que o ecumenismo vai dar para eles. É o que o ecumenismo vai dar para esses indivíduos. Veja, você notou, e tinha cometido o grande erro deles, e nesse dia haviam feito a demonstração final disto, e agora estavam nas mãos do governo, e agora o governo tinha que fazer a sua escolha. As igrejas já o tinham rejeitado, embora Deus havia inteiramente provado que ele era o Messias deles. Quem é o teu Messias? É Jesus? É a palavra? É a mensagem da hora? É esta mensagem gloriosa trazida por um profeta de Deus? E você vai observar o irmão Brana na mensagem A Era de Sardes, na página 236, ele diz assim: você sabe que estamos vivendo no tempo do fim? É nesta era que as igrejas vão se ajuntar. E como elas agora mesmo estão controlando a política mundial,
que as igrejas controlando a política mundial. Correto? Em breve controlarão as finanças do mundo. Então, se você não pertencer à Organização Mundial de Igrejas, então esse povo que estava apoiando tudo isso aí, estava dentro desse concílio, dentro disto? Me diz. Que coisa, gente. Eu realmente estou envergonhado com alguns assim chamados cristãos e até pastores da mensagem. Podem me xingar, podem me crucificar, eu não estou lhes ofendendo, falando a verdade do Evangelho. Então, se você não pertencer à Organização Mundial de Igrejas, você não poderá comprar ou vender. Você perderá tudo. Os que permanecerem fiéis a Deus e mantêm suas vestes limpas da contaminação deste sistema mundial de ordens eclesiásticas serão fisicamente despojados. Ser-lhes apresentado uma grande tentação para ceder. Vai ser apresentado para eles, vai ser mais cômodo, vai ser mais light. Cuidado! Se vocês não aceitarem isso, vocês vão cair nas mãos do comunismo. Tem? E aí eles vão engolir com isca, anzol, chumbada e tudo. Não é assim? E lá vão eles. Eita, que coisa tremenda é a mensagem da hora. Ela dói um pouquinho. É álcool na ferida, né, nego? Que coisa mais linda isso aqui. Veja, pregadores cederão com o pretexto de que servirão a Deus dentro da estrutura do sistema anticristão da besta. Eles cederão às bajulações e lisonjas da hierarquia. E o povo seguirá estes falsos pastores bem para dentro do matadouro. Porém, no julgamento, todos eles se acharão nus. Não lhes serão dadas aquelas vestes brancas, tampouco andarão com ele. Você não pode andar com as vestes manchadas do mundo, de mãos dadas com o diabo, aqui e depois esperar estar com Deus. É tempo de acordar e ouvir a voz de Deus clamando: sai dela, religião organizada, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Amém? Deus está falando. Evite as religiões deste mundo, assim como você evita a praga. Deixe de andar com o mundo e branqueie suas vestes através do arrependimento e do sangue do Cordeiro, mas faça-o agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Que coisa, Jesus amado. Que Deus nos ajude, né? Que Deus nos ajude, né? Eu sei que nós temos a palavra, nós somos a palavra em carne humana. A mensagem da hora tem que estar vivendo em pessoas, em seres humanos, não é mais livros, não é mais brochuras. A palavra não é mais de ordem magnética, de fitas, mas a mensagem é vida. Nós somos a carta escrita e lida por todos os homens que William Branham pregou nos púlpitos das igrejas no mundo inteiro. E que você possa ser esta mensagem, este evangelho real, e não te embarace com os negócios desta vida. Não procure o conformismo, o comodismo. Não, procure uma igreja uma religião que rala, uma religião que persegue, uma religião que realmente sangre, porque o diabo vai lhes dar o que você quer. Conforto, né? Nesse sistema que ele está preparando, ele vai lhe dar segurança, né? Ele vai lhe prometer paz e lhe sobrevirá repentina destruição. Ele vai lhes prometer realmente algo que vocês vão ser engodados e engolidos por este sistema do demônio que se chama Concílio Mundial de Igrejas. Então, volto a frisar aqui meus pontos para encerrar esta pequena live, esclarecendo para vocês: o Brasil não começou o seu luto ontem. Como disse Jesus, não chores por mim, mas chores por vós e por vossos filhos. Gente, Roma
vai invadir, como invadiu Jerusalém, como cercou Jerusalém. Roma vai cercar este mundo com um concílio ecumênico. Jesus disse: não chore por você, chore pelos vossos filhos. Porque ele sabia que Roma iria cercar Jerusalém. Viria, e Roma vai cercar este mundo com um concílio ecumênico. Veja, observe. Então, isso é maravilhoso. Nós temos que estar fora deste concílio, fora desse sistema. Se envolver com política, se manchar com política, fazer propaganda, indireta ou indiretamente, você vai estar envolvido com o sistema. Sai dela, povo meu, para que não incorras nas suas pragas, para que não torne participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. E vou te dizer mais, nós, como disse o nosso irmão, né, não estamos de luto. Eu te pergunto, Jesus está morto ou está vivo? O Brasil já está morto faz tempo. A era de Laodiceia já está morta faz tempo. Ela, segundo a Bíblia, ela é uma mulher. E a mulher que vive em deleites, vivendo, ela está morta. Então a era de Laodiceia está morta. Então já estamos de luto faz tempo, muito tempo, por esta era de Laodiceia que morreu. Mas eu não estou de luto porque ela se suicidou nos prazeres do mundo, nas desgraças do mundo, enquanto eu e você estamos cantando: Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive. Certo? Jesus vive na tua vida? Coloca isso então aí no teu coração, né? E não coloca nem isso e nem isso. Coloca isso. Tá certo? Teu símbolo não é isso, né? Um revólver, né? Não é isso. Teu símbolo não é isso. Teu símbolo não é isso, um L. Teu símbolo é isso aqui. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o teu símbolo, cristão. Você é um filho de Deus. Você nasceu de novo, da água e do Espírito. Não te embaraçes com os negócios desta vida. Glória a Deus. Que Deus seja louvado na tua vida, na vida da tua família, né? E não te esqueça, nós somos os Barrabás que fomos soltos, porque Jesus foi crucificado em nosso lugar. Lula nunca foi solto. Lula é um prisioneiro de Satanás. Ele nunca foi solto. Ele é um prisioneiro do diabo. Certo? Então não caia nessa não, querido. Deus te abençoe. Deus te engrandeça. No nome do Senhor Jesus. Compartilhe essa live com os teus amigos, com todos que vocês puderem, e que Deus seja louvado na tua vida, em nome de Jesus. Um abração, né, do vosso amigo em Cristo, irmão Edival Pisoni.